Senhor com novas células. Amém, gente? Eu quero repetir o mesmo texto que li pela manhã, Mateus capítulo 11, 25 a 30, e eu quero convidar vocês para esse convite, o convite de Jesus, um convite mais do que especial. 2, venham a mim todos cansados e sobrecarregados. Esse é o tema da palavra nessa noite. Vamos ler a Bíblia? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues, pois por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Eu quero, nessa noite, estar trabalhando esse tema com você, um convite mais do que especial. 2, venham a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós estamos nessa série e queremos avançar nela até a data prevista. Seguir alguém demanda, no mínimo, confiança e conhecimento. Ninguém segue alguém sem que não confie nessa pessoa ou que não conheça essa pessoa. Mateus, eu ainda não sei mexer com isso não. Isso é um negócio complicado. Está desligado aí, meu filho. Quem é esse Jesus que nos convida? Obrigado. Quem é esse Jesus que convida hoje a você para vir a Ele, para segui-lo? Quem é esse Senhor, esse homem que diz: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei? Jesus, irmãos, é um judeu que nasceu no primeiro século em Nazaré e que nasceu de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. Só aí já dá para parar e pensar nesse convite, porque ele já tem algo de diferencial em todos os convites que nós recebemos. Nós recebemos 1000 convites. Nós recebemos convites para trabalhar numa outra empresa. Nós recebemos convite para almoçar. Nós recebemos convite para jantar. Nós recebemos convites dos mais variados possíveis. Mas Jesus nos convida para segui-lo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para um alívio. O convite de Jesus, irmãos, é para que nós possamos ser aliviados da tensão do dia a dia, para que nós possamos ser aliviados das questões emocionais, para que nós possamos ser aliviados
de tantas pressões que sofremos, de tantas dificuldades que temos, de tantas lutas que às vezes nós entendemos que as perdemos. Jesus nos chama para que nós possamos entregar a Ele toda a nossa história, toda a nossa vida, todo o nosso coração. Nós podemos, irmãos, apresentá-lo como o homem que nasceu no primeiro século. Nós podemos apresentá-lo como filho de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Nós podemos apresentá-lo como primogênito de Deus, aquele que existia antes de todas as coisas existirem. É esse homem, é esse Deus, é esse Senhor que te convida. Divida comigo hoje, vem dividir comigo, troca comigo, pega o meu fardo e me entrega o seu. Eu falei pela manhã que o fato do fardo de Jesus ser suave, leve, não quer dizer que é tranquilo. Não é tranquilo. Prova disso é a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, a vida do apóstolo Tiago, a vida de Tomé, a vida de tantos homens que puderam estar face a face, frente a frente com Jesus, que viveram com Ele, que comeram com Ele, que beberam com Ele, que partiram com Ele o pão, que viveram com Ele 3 anos de luta, 3 anos de batalha, mesmo sendo um Deus que tinha todo o poder e glória, mesmo todas as coisas sendo criadas por Ele e através dEle, como diz João capítulo 1, mesmo assim, Ele mesmo disse para aquele homem que Ele curou e que queria segui-lo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O fardo dele é suave e leve, porque o fardo dele nos conduzirá à glória eterna. O convite dele é para nos levar à glória eterna, é para nos levar à configuração do primeiro homem, é para nos levar ao estado espiritual do primeiro homem, que estava salvo diante do poder de Deus, diante do cuidado de Deus, do tratamento de Deus, diante das expectativas de Deus. E mesmo assim, esse homem errou. Nós podemos apresentá-lo como aquele que cuidou da sua mãe mesmo estando na cruz. Nós podemos apresentá-lo como um filho obediente. Nós podemos apresentá-lo como aquele que tem poder para ressuscitar mortos. Nós podemos apresentá-lo como aquele que cura enfermidades. Nós podemos apresentá-lo como aquele que entregou a vida por nós. Nós podemos apresentar esse homem que nos convida, esse Deus que nos convida, como aquele que tem todo o poder e glória para cuidar da minha e da sua vida. Amém, gente? Reage aí, irmãos, pelo amor de Deus. Nós podemos apresentá-lo da melhor forma possível. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Rabi, Ele é o Rabone, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Criador, Ele é o que antes de todas as coisas estavam para ser feitas, foram feitas através dele, e que sem ele nada do que foi feito se faria. Ele é esse homem, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É esse Deus que nós estamos apresentando a vocês, é esse Deus que está te dizendo: venham a mim, porque eu tenho certeza que vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. É esse Deus, é esse o nosso Deus, é esse o Deus que te convida. Eu vou te dar alguns motivos mais pelos quais você deve seguir a Jesus. O primeiro motivo que eu vou te dar pelos quais você deve seguir a Jesus é porque você precisa conduzir bem a sua família. Você precisa conduzir bem a sua casa. Você precisa conduzir bem a sua mãe jovem. Você precisa conduzir bem o seu pai jovem. Você precisa conduzir bem o seu filho, mãe. Você precisa conduzir bem o seu irmão, o seu amigo de trabalho, o seu amigo lá na escola. Você precisa conduzir bem aquilo que é aquele que é família para você. Você precisa conduzir bem. Nós estamos vivendo um tempo em que não estamos mais sabendo, gente, quem é quem.
de verdade. A liberdade em que vivemos hoje nos deixa assustados. Quanto ao futuro dos nossos filhos, quanto ao futuro desse mundo, netos, bisnetos, como é que eles vão viver? Como é que eles vão viver nessa terra? Como que eles vão caminhar nesse mundo tão violento? Como que eles vão viver, irmãos, nesse mundo tão absurdamente esquisito, transformado, translocado? Sabe, gente, tem hora que eu fico pensando na igreja da próxima geração. Eu penso nos jovens, eu penso nos adolescentes. Como que eles vão viver diante de um mundo, de uma aberração tão grande que é esse mundo, diante de tantas loucuras que se transformaram em coisas comuns? Como viver diante de tantas coisas, diante do coração desonesto que existe nesse mundo? Não é questão de ser político, não. Há desonestidade em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. Se você vê um jogo de futebol, você vai ver um monte de jogadores tentando encurralar um juiz, mas eles não se colocam no lugar deles, são desonestos com um amigo de trabalho. São desonestos. Eles tentam infligir a lei, eles tentam enganar o juiz, prejudicando o amigo de trabalho. A desonestidade no futebol, a desonestidade na escola, a desonestidade no trabalho, a desonestidade na empresa, a desonestidade, irmãos, no setor público, a desonestidade na igreja, a desonestidade em tudo quanto é lugar. Como que os nossos netos vão suportar isso? Porque a tendência é piorar. Por que nós devemos seguir a Jesus? Porque nós precisamos conduzir a nossa família a Ele. Porque nós precisamos levar a nossa família a Ele. Porque só em Jesus há honestidade. Só nele há honestidade. Eu quero dizer para você que o nosso coração hoje, às vezes, ficam inclinado, salteando, querendo chegar à riqueza de qualquer jeito. E por isso nós acabamos tratando com desonestidade as pessoas, às vezes, que nos amam. Como é difícil esse mundo. Ninguém sabe mais quem é homem, ninguém sabe mais quem é mulher. O que será dos nossos netos? O que serão dos nossos filhos? Jesus divide a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados dessas coisas, vocês que não suportam mais isso, venham a mim, que eu vou aliviar vocês. Eu vou fazer vocês entenderem o que é a vida. Vocês que são pais, vocês que têm filhos pequenos, abra o coração de vocês. Abra o coração de vocês. Incline seus filhos ao Senhor. Porque é um mundo que nós não sabemos como que ele vai chegar amanhã. Hoje ele já está horrível. Hoje ele já está terrível. Mas amanhã ele será pior. Leve os seus filhos, leve a sua família a Jesus. Porque só Jesus tem poder para aliviar a gente. Jesus quer te aliviar hoje, meu irmão. Jesus quer aliviar o seu coração. Jesus quer que você descanse nele. E descansado nele, ele quer cuidar de você. 2 Timóteo, capítulo 13, verso 15. Diz assim: os homens serão egoístas, desonestos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Irmãos, lá no primeiro século,
Paulo já escrevia a Timóteo o que seria o homem de hoje. É assim que o mundo está, desse jeito. É nesse cenário que nós vivemos. Já no primeiro século, o apóstolo Paulo predizia o que iria acontecer no dia de hoje. Já lá no século I, o apóstolo Paulo profetizava como que o homem chegaria no século 21. E é exatamente assim que o homem está vivendo. Primeiro motivo que eu e você devemos ir a Cristo, aceitar o seu chamado, aceitar o seu convite, é porque nós precisamos conduzir a nossa família. Segundo motivo que nós precisamos seguir a Cristo, é porque o tempo corre contra nós. Ontem mesmo eu era um menino de 17 anos entrando no exército, eufórico. Acordei tão cedo naquele dia. No dia de me apresentar. Acordei barbudo aos 17 anos, cabeludo, e fui me apresentar ao exército. E quando cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi raspar minha cabeça, raspar a minha barba, me dar aquele uniforme verde, uniforme de passeio, uniforme de serviço, me dar o coturno, me dar o short e a camiseta de exercício físico. E ali me apresentaram ao alojamento que eu ia viver durante um ano. Ali me apresentaram ao sargento que iria conduzir a bateria que eu ia pertencer, a Cobra. Ah, irmãos, ontem que estava acontecendo isso, hoje eu já estou com 18 anos e meio, quase 19. Que coisa, irmãos, como é que o tempo passa rápido, como é que os dias avançaram. Esses dias que nós estávamos, irmão, esses dias que nós estávamos no retiro de carnaval, esse dia que nós estávamos lá brincando, celebrando, adorando, tomando banho de piscina, hoje já são 26 de outubro, estamos chegando ao penúltimo mês do ano. Ontem que estava acontecendo isso. Esses dias nós estávamos no retiro de vida vitoriosa. Já passaram, irmãos, quase 2 meses. Como é que o tempo está acelerado? Como é que as pessoas estão envelhecendo rápido? Como é que as crianças estão se adultizando muito rápido? São adultos em corpo de criança. Como que a vida está passando? Como que os cabelos brancos chegam com uma rapidez enorme? Quando você pensou que estava começando a viver, as rugas chegaram. É assim. Por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Por que eu tenho que ir a Jesus? Porque o tempo corre contra a gente. Porque nós não temos tanto amparo nessa vida, a não ser nele. Só Ele pode segurar a nossa vida nesse planeta. Só Ele pode cuidar da gente nesse lugar. Mês passado mesmo, ou esse mês mesmo, uma menina de 14 anos perdeu a vida num acidente de moto junto com um menino de 18. Se eles soubessem que aquele era o dia da morte deles, nem de casa eles saíam. O tempo está correndo contra a gente. O tempo já não é mais nosso amigo. Há tanta gente com 60 anos igual a mim, querendo ser garoto de 18, mas não é porque quer não, é porque não viveu a juventude, não deu tempo, ó. O tempo correu, o tempo voou, e já não tem mais a jovialidade, já não tem mais as forças, a energia, mas tem vontade, tem tesão para viver a juventude, mas não tem mais como viver. Porque o tempo passou. O tempo não é mais nosso amigo, estão sendo abreviados.
Como diz a Bíblia Sagrada, ontem que estávamos fazendo o culto da virada, e hoje já estamos nos preparando para outro. Que coisa, gente! Os nossos pais já foram embora. Nós já não temos mais os nossos pais. Às vezes, irmãos, às vezes eu saio pela Aroeira a pé, porque quando eu saio a pé, o pessoal fica perguntando: rapaz, você estava onde? Eu estava aqui. Mas é porque a gente só anda de carro, só anda correndo, quase não para nada e ninguém te vê. Mas todas as vezes que eu saio por essa rua a pé, eu fico pensando: aonde está fulano? Aonde está aquela pessoa da minha infância? Aonde está aquela pessoa que conviveu comigo na minha adolescência, na minha juventude? Já se foi. Aquele amigo que jogou bola comigo, no clube tal, no clube tal, no clube tal, aonde eles estão? Já se foram. O tempo está contra a gente. Por que é que eu tenho que ir a Jesus? Por que é que eu tenho que entregar minha vida para Ele? Por que é que eu tenho que viver para Ele? Porque o tempo não é mais nosso amigo. Porque o tempo corre contra a gente. E eu tenho que fazer isso o mais rápido possível para viver a delícia da vida com Cristo nesse lugar. E só nele, irmãos, só em Jesus é prazer. Só em Jesus a felicidade, só em Jesus a vida, só em Jesus há poder, só em Jesus a alegria, só em Jesus a felicidade. Nada, ninguém pode superar o que está nele, o que ele nos oferece. Terceiro motivo pelo qual você precisa aceitar o convite dele. Porque você foi feito para adorar a Deus. Ah, gente. Ah, irmãos. É tão lindo o nascimento de um bebê. Não há nada mais sublime. Não há nada mais tangível. Não há nada mais de poder de Deus que o nascimento de um bebê. Eu acho incrível. Eu já acho assim um milagre ele sobreviver 9 meses numa bolsa cheia de água. Isso já é um poder de Deus, um milagre extraordinário. E aí quando o bebezinho nasce, ele não tem mais como se alimentar através do cordão umbilical. O cordão foi cortado. Mas olha o que é o poder de Deus. Basta a mãe ter leite no peito e colocar a boca do bebezinho no peito, que ele puxa. Ele nunca comeu por ali, ele nunca se alimentou por ali, ele nunca, é a primeira vez, e ele já sabe fazer com perfeição. Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é beleza do poder de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. É impressionante como que o leite da mãe ou de qualquer outro animal criado por Deus, como é que há um tempo limitado para alimentar a criança, e se passar dali a criança já começa a ter problemas. A partir dali tem que comer outro tipo de comida. Gente, é muito poder. É muito poder de Deus. É uma ligação da mãe com o filho. É uma unidade tão extraordinária que o filho pode ser a pior pessoa do mundo, mas para a mãe ele é o bebezinho. Ele pode ter 50 anos, para a mãe ele é o xodozinho, ele é o que tem de melhor que Deus deu a ela.
Eu me lembro de uma entrevista, uma das poucas entrevistas, feito à mãe de Fernandinho Beiramar. Ela foi à prisão, acho que foi a primeira prisão dele. E lá uma repórter, se não me engano, Sandra Passarinho, perguntou a ela: estão falando que o seu filho é o maior traficante do Rio de Janeiro. O que a senhora tem a dizer disso? Ela falou: eu não criei ele para isso. Eu não criei para isso. Foi só o que ela falou. Ela concebeu que ele era realmente o maior traficante naqueles dias do Rio de Janeiro, porque ela disse: eu não criei para isso. Ela assinou embaixo. Mas ela estava lá na delegacia. Ele estava lá para cuidar do filho dela. Ele estava lá para tratar do filho dela. Fernandinho Beiramar nunca mais saiu da cadeia. No ano de 98, se não me engano, a sua mãe faleceu. Mas faleceu amando, faleceu doida para que ele fosse solto, doida para que ele mudasse de vida, doida para que ele tivesse um encontro com Jesus. Porque esse é o desejo de toda mãe quer o melhor para o seu filho. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nenhum ser humano foi feito, irmãos, para adorar a esse mundo. Nenhum ser humano foi feito para se esborranear em bebida alcoólica e em drogas. Nenhum ser humano foi feito para isso. O nosso organismo nem preparado para isso é. Os nossos pulmões nem preparados para isso são. Deus nos fez, irmãos, para a glória do nome dEle. Para Ele nós fomos feitos. Ele nos ama tanto que mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E Ele nessa noite diz: vinde a mim, venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Venham a mim, vocês que os seus pais ainda não são crentes, vocês que os seus filhos ainda não são crentes, vocês que os seus irmãos, seus amigos ainda não são, venham a mim. Venham a mim, eu vou aliviar vocês, eu vou confortar vocês, eu vou tratar de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar salvação a vocês, eu vou dar libertação a vocês. Só eu posso dar. Só eu posso dar, e Ele te dará. Quarto motivo. Por que é que nós precisamos aceitar o convite de Jesus? Porque você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa, ou em nenhum outro lugar, aquilo que você só pode encontrar em Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está tão apegado a esse mundo, você não vai conseguir conquistar esse mundo. Você não vai conseguir conquistar essas coisas. Até porque mesmo que Deus te dê, uma hora você vai ter que deixar. Uma hora você vai ter que abandonar tudo. Uma hora você vai ter que dispersar tudo. Alexandre o Grande chamou um dos seus líderes do exército grego e fez um pedido a ele por escrito e assinou e chancelou com seu anel. E no pedido estava: quando eu morrer, vocês, por favor, façam 2 buracos no meu caixão, na altura dos meus braços, e coloque as minhas mãos para fora. Mas para que, Alexandre? Para que fazer isso? Porque eu quero que todo mundo veja que todas as minhas conquistas, ele conquistou o mundo todo. Alexandre conquistou o mundo todo da sua época, e ganhou todas as batalhas. Que todas as minhas conquistas vão ficar aqui.
que eu não vou levar nada do que conquistei. Sabe por que nós precisamos ir a Jesus? Porque nós não vamos encontrar nada maior, nem melhor, nele, nesse mundo, nas pessoas, nas coisas. Só nele há salvação. Não há salvação em outro. Segundo o apóstolo Paulo, não há vida em outro. Segundo o apóstolo Paulo, não tem graça em outro. Pedro diz que nele está a vida. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Disse Pedro. O apóstolo Paulo diz que não há motivo dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos só através de Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Não tem nada nesse mundo que nós possamos encontrar a salvação em Cristo, só dele, só no Filho que nós alcançamos a salvação do Pai. Jesus te chama nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chama para trocar o fardo. Ele vai pegar o seu fardo pesado e vai te entregar o dele, que é leve e suave. É possível que o que você está carregando hoje seja algo muito pesado, que tem deixado arrasado você, o seu coração, a sua casa. Há muitas pessoas que tiveram alguns traumas na infância, alguns traumas na adolescência, alguns traumas na juventude, que não conseguem se firmar em nada, não conseguem se firmar no trabalho, não conseguem se firmar na igreja, não conseguem se firmar em nada que faz, em nada, não conseguem se firmar em lugar algum, com pessoa nenhuma. É traumas do passado, é o emocional que está abalado, é a vida emocional que está destruída. Mas nessa noite Jesus diz: venham a mim que eu vou tratar, venham a mim que eu vou cuidar, venham a mim que eu vou deixar vocês no jeito para viver aí a minha glória, para viver aí nesse mundo a minha presença, para viver aí nesse mundo a minha pessoa, a minha personalidade, para ter a visão que eu tive, para ter o coração que eu tive. Eu vou fazer novo em você. Ah, irmãos, em nome de Jesus, venham a Ele, com todo poder e glória. Entregue as suas vidas para Jesus e deixe Ele cuidar de vocês. Hoje é o dia da sua independência, meu irmão. Hoje é o dia da sua libertação. Seja livre dos traumas, seja livre das dores, seja livre nas suas emoções. Jesus está fazendo o convite: venham a mim, venham a mim, venham a mim. Não abram mão disso. Vão ao encontro dele. Vão ao encontro dele. Nós recebemos aqui, por 2 vezes, um irmão. E ele saiu daqui as 2 vezes. Mas ele também não conseguiu ficar no trabalho dele. Ele buscou se aposentar antes do tempo, que ele não suportava mais. E ele passou por um monte de igrejas e não ficou em nenhuma delas. Mas ele também não consegue conviver com os irmãos dele, consanguíneos. Ele tem dificuldade com todos eles. E eu tentei um pouquinho mais a fundo na vida dele para entender ele, e ele também não conseguiu lidar com a família da esposa. Eu fui tentar entender a cabeça dele.
Porque tem coisas, irmãos, tem pessoas que você tem que entender. E para entender você tem que conhecer. E aí eu entendi por que ele tem tanta dificuldade em permanecer nos lugares aonde ele é colocado. Ele foi muito maltratado pelo pai, e ele tinha paixão pelo pai. Quando o pai dele morreu com câncer, ele já velho, ele sofreu muito. E eu participei desse sofrimento dele. Eu vi o quanto ele sofreu. Mas ele foi muito maltratado pelo pai, rejeitado. O pai o rejeitou por causa de outra mulher, ele e os irmãos. E isso entrou no coração dele e nunca mais saiu. E eu entendi por que ele tem tanta dificuldade de se relacionar com pessoas. Por que ele arranja tanto defeito nas pessoas? Porque ele teve um trauma de infância. E esse trauma nunca mais saiu dele. Ele veio para a igreja, mas não foi tratado. Não deixou ser tratado por Deus. E quando eu percebi isso, ele já tinha saído daqui pela segunda vez. Não deu para tratá-lo. Sabe, gente, Jesus te chama hoje. Vem a mim. Jesus está te chamando para ir a Ele, não é para ir à igreja, não. Jesus não está te chamando para você ficar em igreja, para você se converter à igreja. Jesus está chamando para você se converter a Ele. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer alívio à vida de vocês. Há pessoas que têm tudo para ser feliz. Há pessoas que têm tudo nas mãos para ser feliz e não conseguem. Há pessoas que buscam subterfúgios para ser feliz porque elas não são felizes consigo mesmo. Elas não as entendem. Elas não entendem a elas mesmas. E por isso, elas não conseguem, irmãos, não conseguem viver a vida do jeito que Deus deu condição para ela. Há pessoas que têm condição de viver a vida da melhor forma possível e não conseguem. Não conseguem porque foram traumatizadas. Há pessoas que foram traumatizadas dentro de igreja, irmãos. Há garotos, meninas, principalmente da nossa época, que a assembleia levava 5 horas. O culto era meia hora, a assembleia era 5. E foram traumatizados. E não suportam mais nem falar em templo, nem falar em culto. Não é por Deus. Elas amam o Senhor. É por causa da igreja. Há pessoas que foram destratadas dentro de casa e aí não conseguem ficar casadas. Tem dificuldades no casamento. Jesus te chama, venha a mim. Venham a mim. Eu vou aliviar vocês. Eu vou pegar esse fardo pesado que você arrasta, essa mochila pesada. Eu vou trocar, eu vou carregar a sua mochila pesada e vou te dar a minha. Dentro da minha mochila tem amor, dentro da minha mochila tem respeito, dentro da minha mochila tem perdão, dentro da minha mochila tem comunhão, partir do pão. Dentro da minha mochila
tem liberalidade, tem doação, tem entrega. Dentro da minha mochila tem respeito pelos mais humildes, pelos mais simples. Dentro da minha mochila tem um coração. Tem um coração. Cuidar de vocês que tem traumas, tem brigas, tem disserções, tem revolta. E pegue a minha. Jesus te chama nessa noite. Ele te convida. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Baixe a sua cabeça. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor nessa noite. Peça a Ele para cuidar de você. Peça a Ele para te dar coragem, para que você possa tomar a decisão mais acertada da sua vida. Eu vivi 30 anos atrás de uma felicidade que eu nunca encontrei. 30 anos atrás de algo que me completasse, não achei. Um dia eu encontrei com Jesus. E aí eu me achei. Aí eu me encontrei. Aí a felicidade reinou na minha vida, no meu coração e na minha casa. A partir desse dia eu ganhei praticamente todos os meus irmãos para Jesus. Só falta uma. Todos os meus irmãos, a partir desse dia que Deus levou, estão na glória me esperando, porque eu ganhei a alma deles para Cristo. Sabe, gente, venham a Jesus. Há aqui nessa noite alguém que quer entregar a vida para Jesus? Eu quero orar por você. Basta você levantar sua mão bem alta e abaixar. Eu quero orar por você. Falar: Senhor Jesus, receba essa vida, receba essa alma, cuida da casa dela, cuida dos familiares, cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida dos irmãos. Salva, 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 salva. Alguém assim? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Levanta sua mão bem alta e abaixo. Eu quero orar por você. Alguém assim nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Pastor, eu quero retornar para o caminho da cruz. Eu quero retornar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Levanta sua mão bem alta e abaixo. Se você está afastado e hoje quer retornar, levanta sua mão bem alta e abaixo. Eu quero orar por você. Alguém assim nessa noite? Alguém conosco na conexão? Pode fazê-lo também. Eu quero orar por você. De pé, queridos, todos de pé. Nós vamos estar orando nesta hora. Nós vamos orar. E eu quero orar pela sua vida. Você não pode sair daqui sem receber uma oração nessa noite.